No vídeo de hoje eu vou ensinar você, mulher, a se tornar uma influencer no Instagram. E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você que é mulher a se tornar uma grande influencer no Instagram. E ser influencer, galera, é mais uma forma de você ganhar dinheiro com o Instagram. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Instagram para você me acompanhar todos os dias lá no Instagram. E se você gosta desse assunto de ganhar dinheiro na internet, de ganhar dinheiro pelo Instagram, clica no primeiro link abaixo do vídeo e entra para o meu clube de venda no Instagram. É uma aula de membros no qual eu te ensino passo a passo como faturar de 50 a 500 reais por dia, trabalhando somente com o Instagram. Então clica aí no primeiro link abaixo do vídeo para você entrar para a minha área de membro 5 dias grátis. Bom galera, então sem mais delongas, vamos lá conversar sobre influência no Instagram. O vídeo de hoje é mais para você que é mulher. Então você que é mulher e quer se tornar uma grande influência no Instagram, eu vou mostrar para você na tela do meu celular algumas meninas, algumas mulheres que são influências mesmo sendo comuns, mesmo não tendo fama nenhuma, apenas no Instagram elas são influências, tem bastante seguidores, então vocês vão ver aí, vocês vão ver como é muito fácil ser uma influencer no Instagram. Então você que é mulher que está perdendo tempo com o Instagram, perdendo tempo curtindo fotos sem motivo nenhum, ou perdendo tempo vendo outras coisas no Instagram, não faça mais isso. Aproveite o seu Instagram para se tornar uma influencer, porque sendo uma influencer você ganha dinheiro no Instagram. E esse é o objetivo aí nosso no Instagram, se tornar uma influencer para ganhar dinheiro, galera. O seu objetivo nessa vida é ganhar dinheiro, porque senão não tem jeito, galera. Sem dinheiro você não consegue viver mais nessa vida, beleza? Então o seu objetivo precisa ser ganhar dinheiro. Então tudo que você fizer na internet precisa ter o único objetivo, ganhar dinheiro. Não fica perdendo tempo com a internet fazendo outras coisas. Aproveite a internet para ganhar dinheiro. Então no Instagram, você que é mulher, pode se tornar uma grande influência no Instagram. Bom meus amigos, eu vou mostrar para vocês aqui então alguns perfis de mulheres influências que não são famosas nem nada, são mulheres comuns, meninas comuns que são influências aqui no Instagram e já estão ganhando dinheiro já com alguma parceria, alguma coisa. Galera, se liga. Então vamos clicar aqui em alguma e vocês já vão ver, rapaziada. Ó, são meninas comuns que têm bastante seguidores no Instagram e ó, já tem 41 mil. Ó, 41 mil inscritos, seguidores. Essa menina tem. Essa outra aqui, deixa eu ver, de Salvador. 76 mil. Olha que massa, galera. Já é influência, tá vendo? Vamos ver outra. Outra aqui, galera, vamos ver. 71 mil. Ó, influência também. Vamos ver essa daqui, ó. 43 mil. Então tá vendo, galera, percebe que é bem fácil você ser uma influencer, principalmente você que é mulher, você que é uma menina ainda, você quer ser influencer, ó. Essa daqui tá com 10 mil seguidores, 10 mil seguidores, tá bem legal também. Então é isso, galera, ó, 210 mil, galera, 210 mil, olha que massa. Já é influência no Instagram. Então quer dizer, galera, isso ajuda muito você a ganhar dinheiro com o Instagram, beleza? Então se você quer ganhar dinheiro com o Instagram, eu vou mostrar aqui pra vocês hoje que eu salvei pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver essa. Vocês vão ver, meus amigos, é muito top. Olha aqui, eu tô com 49 mil seguidores. Já é influência, uma menina. E olha isso, galera, só tem 16 anos, tá vendo aqui, ó, já viu? 16 anos e já tem 49 mil, quase 50 mil seguidores
no Instagram. Vocês têm ideia do que é isso, galera? Vocês, meninas, já podem estar ganhando dinheiro com o Instagram apenas por ser influencer, por ter bastante seguidores. Então, galera, ganhar dinheiro no Instagram é muito fácil. Essa daqui não. Deixa eu ver essa daqui. Aqui, galera, essa daqui também, ó. 236 mil seguidores. Olha isso, galera. Muito top, né? Muito top mesmo. O público dela, dessa menina que eu tava vendo, é mais homem. Então a gente pode promover aqui, por exemplo, aquele produto de ejaculação precoce, produto de lixo adulto. Dá pra promover aqui também, galera. Porque, ó, só tem homem aqui, tá vendo? Agora imagina essa menina fazendo um vídeo no story dela, divulgando produtos de ejaculação precoce, por exemplo. Entendeu? Tem 36 mil seguidores, rapaziada. Muita coisa mesmo. Então, se ela quiser promover a gente com o Instagram, além das parcerias, ela pode muito bem promover algum produto que ela quiser e ela consegue vender muito bem, porque ela já é tipo uma influência, tá ligado? Olha isso daqui, galera. Essa menina aqui, ó, ela mora em uma favela, se liga, ela mora em uma favela e tem 124 mil seguidores. Então, pra vocês entenderem que pra ser influencer aqui no Instagram, você não precisa ser rico, não precisa ter dinheiro, não precisa ter carro, nem casa, nem nada. Principalmente você que é mulher. Se você é mulher, você já consegue se tornar uma influencer aqui no Instagram e já começar a ganhar seguidores. Ó, essa menina aqui, ó, ela trabalha com uma Hotmart, tá vendo? Então ela já tá ligeira. Tá vendo, rapaziada? Então é isso, rapaziada. Principalmente você que é mulher. Aproveita que você é mulher. Cria seu Instagram de influencer. Comece a ganhar seguidores. Depois você começa a vender para esses seus seguidores. Ó, essa menina aqui tá manjando muito, ó. Mano, ela já tá trabalhando na Hotmart, mano. Ó, em 7 dias ela já ganhou 1.346. Então é isso que eu tô falando pra vocês, galera. Principalmente você que é mulher, se torne uma influencer no Instagram, se você quer aprender a ganhar dinheiro, se você quer começar a ganhar dinheiro, tá ligado? Não fica perdendo tempo com outras coisas. Aproveita que o Instagram tá aí pra se tornar uma influência no Instagram e ganhar dinheiro no Instagram, beleza? Ó, essa menina aqui também, ó, tá com 17 mil seguidores, já tá com perfil bom, tá ligado? Já dá pra vender o que ela quiser promover aqui, o que ela quiser trabalhar aqui e tal. Entendeu, rapaziada? É isso. Essa daqui tá com 19 mil. Beleza? Eu só tô pegando, no caso, as meninas, beleza? Essa daqui tá com 6 mil. Deixa eu ver essa daqui. 19 mil também. Quase 20 mil já. Então, rapaziada, é isso, galera. Você que é mulher aí, aproveita, se torne uma influência no Instagram pra você ganhar dinheiro, beleza? Não fica perdendo tempo com outras coisas, porque Instagram dá muito dinheiro mesmo, rapaziada. Olha essa menina aqui, galera. 231 mil seguidores no Instagram. Muito top. Muito top mesmo. Então é isso, mano. Como vocês viram aí, essas meninas, você viu? São todas meninas comuns, são todas meninas simples e básicas, elas não são famosas nem nada, mas já são influencers no Instagram. E galera, é muito fácil se tornar influencer no Instagram. Como vocês viram, é muito fácil mesmo. Você só precisa postar foto, fazer TikTok, etc. E tal. E você que é mulher, é muito mais fácil se você se tornar uma influência no Instagram. Então, se você está chegando agora aqui no canal e quer ser uma influência, faça isso. Segue todo o meu conteúdo aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai se tornar uma grande influência no Instagram. E claro, se tornando uma influência no Instagram, tendo mais de 10 mil seguidores, mais de 20 mil seguidores, você já consegue começar a ganhar dinheiro com o Instagram. Acredito que esse seja o principal objetivo de todos aqui no YouTube, na internet, no Instagram. Precisa ser ganhar dinheiro
de alguma forma, beleza? Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e também me segue no Instagram. Se você ainda não é meu aluno, eu vou liberar aqui para você 5 dias grátis do Clube de Venda do Instagram. Acesse o link abaixo para você entrar para o nosso Clube de Venda do Instagram. É a mais nova área de membros no qual eu te ensino a ganhar dinheiro pelo Instagram de 50 a 15 reais por dia. E claro, se você focar, você consegue ganhar muito mais, beleza? Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo e bora se tornar uma grande influencer no Instagram. Você que é mulher, foca no seu Instagram que você vai bombar, beleza? É nóis, valeu, tamo junto, sucesso, fui!